Boa tarde, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós temos aula de História e nós vamos iniciar um tema falando sobre tempo. Isso mesmo, nós vamos trabalhar sobre o tempo. Nesse último livro a gente falou sobre isso, a gente falou sobre a organização do nosso tempo e agora a gente vai falar sobre o tempo, como ele é dividido, né? Por exemplo, o tempo ele é dividido entre antes, o que está acontecendo agora, né? Vamos ver aqui. Entre antes, o que está acontecendo agora e o que vai acontecer, não é isso? Que a gente chama de passado, presente e futuro. O tempo ele é dividido assim: aquilo que já aconteceu, aquilo que está acontecendo e aquilo que vai acontecer, beleza? E é interessante porque existem algumas coisas que elas precisam acontecer antes para que outra aconteça depois. Como, por exemplo, quando você escova os dentes, o que você faz antes de escovar os dentes? Você pega a sua escova e põe a pasta de dente e aí você escova. Então, antes de você escovar os dentes, você faz o quê? Pega a escova, passa a pasta e aí vai escovar. Então, antes e depois. Primeiro eu passo a pasta, coloco a pasta na minha escova, depois eu escovo os dentes, certo? Quando a gente vai estudar, a gente, por exemplo, quando a gente vai fazer uma atividade, o que a gente faz? E o nosso lápis quebrou a ponta. A gente escreve primeiro e depois aponta? Não. Antes a gente aponta o lápis e depois a gente estuda. Não é isso? Existem várias coisas na nossa vida que antes a gente precisa fazer uma coisa e depois, para depois fazer outra. Isso a gente chama de sequência, a sequência do nosso dia. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Eu, professora Sara, sempre que eu acordo, eu sento na cama e eu coloco meu chinelo. Aí eu levanto. Então, antes eu sento, coloco o meu chinelo e depois eu levanto. E aí eu vou fazer as minhas coisas. Lavar o rosto, escovar os dentes, fazer o café e aí as outras coisas da sequência do meu dia. Mas quando a gente tem uma coisa que a gente faz antes e outra seguida que a gente chama de depois, a gente chama isso de sequência, ok? Antes e depois. Tem um textinho aqui muito legal que eu quero ler para vocês, que eu achei muito interessante. Ele chama O Relógio. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora, que já estudou, muito cansado. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac. Dia e noite, noite e dia, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então, o que será que esse poema ele está falando para nós? O que ele está trazendo para nós? O que você acha que tem aí nesse poema? O que será que é que ele está falando? O que faz tic-tac? Hein? O que faz tic-tac? Isso mesmo, ó. O relógio. O meu relógio ele não faz tic-tac porque ele é digital. Mas aquele outro relógio que tem um ponteirinho, esse sim faz tic-tac, né? Até tinha um por aqui, mas não sei onde tá para eu poder mostrar. Deixa eu ver se eu acho, peraí. Ai, vocês viram minha bagunça. Olha lá. Esse aqui, ó, ele faz tic-tac. Se você encostar bem aqui, você escuta. Tic-tac. Conforme ele vai mudando aqui, ele vai fazendo tic-tac. Ok? É isso que o texto está falando. Que o relógio, ele vai sempre girando, certo? Ó, ele vai girando para ele fazer as horas dele, né? Então, ele vai girando os segundos, os minutos e depois as horas. Então, ele está falando ali no texto que às vezes ele fica cansado, porque ele não para nunca. É dia, é noite, enquanto a gente está dormindo, ele está lá, tic-tac, tic-tac, está trabalhando, né? Por quê? Porque o tempo, ele para. Existe uma hora do tempo que o tempo para?
Não. Até quando a gente está dormindo, o tempo continua passando. Não é à toa que a gente deita de noite e acorda de dia, né? Ou deveria ser assim. Às vezes acontece exceções de gente dormir de noite e acordar e ainda tá noite, mas já está quase amanhecendo. Ou você acordar no meio da noite e ainda está noite, não é dia, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que o tempo ele não para. Às vezes parece que o tempo parou. Lembra que a gente falou que tem algumas coisas que quando a gente gosta muito daquilo e a gente vai fazer, parece que passa muito rápido. A gente falou isso um dia na sala de aula. Ai, porque quando a gente vai no parque a gente só fica 1 minuto. Não é que a gente fica 1 minuto, é que a gente gosta muito de ir no parque. Então o tempo parece que passa mais rápido do que deveria. E quando a gente está fazendo uma coisa que a gente não gosta tanto, demora mais para passar, né? Esperar o ônibus, por exemplo, ou esperar, você tá num lugar, precisa esperar a sua vez, e parece que nunca chega, vai no dentista, esperar chamar você para ir no dentista, né? Então, são coisas que parece que o tempo parou e que não vai para frente. Né? Em compensação, quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta muito, parece que o tempo passou tão rápido que a gente nem viu o tempo passar. Mas o tempo, ele passa sempre do mesmo jeito, né? E precisa-se ter uma sequência na nossa vida para o nosso tempo, enquanto o tempo está passando. Eu preciso ter coisas que eu faça antes e coisas que eu faça depois. Isso forma uma sequência, ok? O que você faz aí antes? Uma sequência aí do seu dia que você faz antes uma coisa para depois você fazer outra, né? Como, por exemplo, escovar os dentes. Primeiro passa a pasta, põe a pasta na escova antes e depois você escova os dentes. A tia Sara já disse que quando ela levanta, quando ela acorda, antes eu sento na cama e coloco o meu chinelo e depois eu levanto. Então, essa é a sequência. Que sequências vocês têm aí na casa de vocês, na rotina de vocês, durante o dia de vocês, enquanto o tempo está passando? De tarde, por exemplo, antes de vocês estudarem, o que vocês fazem antes de estudarem? Ah, liga o YouTube para ver a professora Sara. Depois você vai ver a aula da professora Sara, né? Antes, então uma sequência. Antes liga aí, aciona o link da aula, depois vê a aula. Antes de comer, por exemplo, né? Antes de comer, a gente faz a oração, depois a gente come, não é isso? Na hora do lanche que a gente faz isso? Antes de escrever, meu lápis precisa ser apontado. Então, eu aponto primeiro, depois eu escrevo. Olha quantas sequências do nosso dia que tem coisas que a gente faz antes e coisas que a gente faz depois, né? Que precisa ter uma sequência. Antes eu faço isso para depois fazer isso, né? Não tem como eu escovar os dentes sem eu ter colocado a pasta na minha escova, né? Até tem, mas não vai ter a mesma eficácia, né? Você até pode passar lá a escova de dente sem a pasta, mas não vai escovar os dentes do mesmo jeito que escovaria se tivesse com a pasta de dente. Entenderam, gente? Então, o que a gente está trabalhando aqui? A gente está trabalhando sequência de antes e depois. Porque o tempo, ele vai passar do mesmo jeito. O tempo, ele nunca para. Ele sempre vai passar. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ele nunca vai mudar o tic-tac, né? Sempre o tempo vai passar do mesmo jeito. Tic-tac, tic-tac. Seja de dia, seja de noite. Seja uma coisa legal que eu tô fazendo, seja uma coisa que não é tão legal, que eu não gosto tanto. O tempo vai passar do mesmo jeito. Mas existem coisas durante esse tempo que está passando que são sequências que eu faço antes e faço depois. Então, coloquem aí para nós, deem exemplos de situações que vocês conversem em casa entre vocês, a família, o pai e a mãe, situações que vocês fazem uma sequência, antes e depois, o que você faz antes e o que você faz depois, né? Para que o tempo vá passando no nosso dia a dia, na nossa rotina. Beleza, pessoal?
Um abraço, é isso, a nossa aula de hoje tá bem tranquilinha, é mais pra gente conversar, pensar sobre o tempo, o que a gente tem feito com o nosso tempo durante esses dias em casa, a gente tem feito coisas legais, o que a gente tem feito, o tempo tem passado rápido, o tempo tem passado mais devagar, será que o tempo tem passado mais rápido? Ou será que é mais devagar? Ou é só a minha impressão que o tempo tá passando rápido? Porque o tempo continua fazendo tic-tac do mesmo jeito, ok? Abraços, fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau!